Bem, pessoal, boa noite. Muito bom estarmos aqui fazer o seminário, né, sobre os clubes de futebol, nosso patrimônio cultural e os desafios que a gente tem aí da gestão e da sustentabilidade dos empreendimentos. Então, nessa nossa sessão temática aqui, nesse momento, nós temos o Bruno e a Laodiceia, que estudaram sobre esse tema durante esse semestre, né, conhecendo mais sobre as normativas contábeis, a sustentabilidade desses empreendimentos, os desafios dos clubes nas suas constituições jurídicas, né, distintas, e nessa forma de gestão também, que é uma forma também de educação, né, da sociedade. E é um privilégio ter aqui presente Daniel, né, Daniel Monteiro, que faz parte do nosso, digamos assim, grupo de interessados em clubes de futebol. E semestre passado ele desenvolveu um projeto muito interessante com pessoas que também se interessaram a discutir sobre esse tema, e ele se destacou muito, né, no conhecimento, na aplicação de tudo que foi visto, analisado. E nós tivemos marcos assim relevantes dessa trajetória, e hoje ele está aqui, então, como participante dessa mesa, desse momento aqui do seminário, que será, então, conduzido por essa interação entre o Bruno, a Laodiceia e o Daniel. Fiquem à vontade, pessoal. Boa noite a todos. O foco de nossa pesquisa foi enfatizar o valor social e cultural dos clubes de futebol na sociedade brasileira, que nós somos literalmente o país do futebol, mas sim como também colocar em destaque a sustentabilidade de longo prazo do negócio, pois ao longo dos anos vem tendo várias crises no ramo, várias polêmicas, vários casos a serem apurados e estudados. E nosso objetivo foi ressaltar esses dois lados da moeda e colocar em perspectiva como uma proposta de intervenção e um olhar crítico da situação. Só um minutinho que nós vamos colocar os slides. Estou pegando aqui. Uhum. Então, como já dito, o nosso subtítulo é o equilíbrio entre os dois, a importância cultural e assim como a gestão financeira. Vai adiante, por favor. Adiante. Então, os clubes de futebol, né, são um negócio com um caráter um pouco diferenciado em nosso país, obviamente. Assim como eles empenham também, eles operam como se fosse uma empresa, eles também operam como sendo uma associação de pessoas interessadas pelo esporte. Eles prestam não apenas o seu serviço econômico e de negócio na sociedade, mas assim como também operam um evento cultural, pois o futebol no Brasil é algo que é a paixão de muitos, é algo que gera a economia, faz a economia girar de forma de diversos negócios adjacentes aos clubes de futebol por si. Há muita publicidade, muito marketing que movimenta com os times. E a significância do futebol no Brasil não dá para ser dita em meras palavras, né? Basta observar que cidades onde surgiram grandes times no Brasil cresceram de, de maneira avassaladora com à medida que esses times movimentavam a economia. Regiões onde houveram investimentos com estádios, cresceu todas as imediações. Um exemplo que eu vou citar é o caso da Arena MRV, em Belo Horizonte. Com aquela construção da Arena MRV foram feitas diversas benfeitorias nas adjacências, na infraestrutura local. Houve investimento em obras, não apenas o estádio foi erguido lá, mas assim como conexões com a rodovia local, foi
movimentado empregos diretos e indiretos. Então, assim, o futebol ele carrega uma carga muito grande nesse sentido, e é isso que nós vamos analisar. O Adiante, por favor. futebol ele carrega os corações, né, os sonhos de muitas pessoas e o dinheiro também movimenta demais. Sim, a contribuição para economias locais, como já dito, aonde um time alavanca ou aonde há obras de voltadas para esse esporte, também há investimentos absurdos em tudo que há de adjacente àquilo, em tudo que vai ser as dependências daquele esporte operar ali também cresce na medida, não vou dizer que é proporcional, porque como é indireto, vai variar de lugar para lugar, mas isso pode acarretar com um impulso na economia local e na nacional, né? Por meio da criação direta e indireta. E fechamento com uma empresa que fecha um contrato com um time, ela pode prever aí uma receita constante à medida que for necessário, não apenas aquele fechamento de contrato, mas como pode haver futuras oportunidades, né? E também há muita cooperação entre o governo e os próprios clubes. No que se diz as receitas dos clubes de futebol, é, não é apenas a venda de tickets, obviamente, né? Os clubes eles podem operar receitas por meio de marketing, por meio de merchandising, que é uma das maiores receitas, inclusive, ultrapassa vastamente a receita de tickets. Direitos de transmissão, as redes de TV aberta do Brasil, todas elas têm alguma espécie de contrato com alguma transmissão esportiva do futebol em específico. Um dos maiores exemplos é a Rede Globo, mas muita gente não se lembra que a pioneira nisso, na realidade, foi a Band. Foi uma das primeiras redes de TV aberta a fechar contrato de transmissão esportiva, do futebol em específico. Mas aí todos viram que aquilo era uma oportunidade econômica absurda e hoje há uma grande briga entre todas elas, né, para transmissão de campeonatos de futebol. A diversificação de fonte de renda foi observado em nossa pesquisa que os times que mais diversificam são os que vão melhor. Eles tendem a possuir uma resiliência maior em momentos de crise do que os times que apostam pesada em uma só fonte de receita, como o time foca muito no merchandising, mas carece de ter o próprio estádio ou de possuir um poder de barganha maior na hora de negociar a transmissão. E tudo isso acarreta em um time possuir uma resiliência menor a momentos assim. Uma Investimento estratégia. em outros esportes também, tem uma fonte que está crescendo bastante, né? O futebol feminino, vôlei, outros esportes também, né? Isso, os maiores times, eles vão além do futebol, né? Eles se tratam de um clube mesmo interdisciplinar, né? E, obviamente, a diversificação é o maior remédio para momentos de crise, né? Mitigar os riscos é uma função direta com a diversificação. Pode passar. Então, existem alguns desafios. Grande parte dos clubes passa ou já passou por dificuldades financeiras em algum momento. Todos os maiores, basicamente, já passaram. E os problemas mais comuns que foram constatados é o acúmulo de dívidas em grande peso, é uma verdadeira bola de neve. A tendência dos clubes de que possuem uma resiliência menor é de sempre ir acumulando dívidas e fazendo novas dívidas para pagar as dívidas, e isso gera realmente um grande espiral de superendividamento. Obrigações contratuais, no sentido de cumprir com elas. Muitas vezes os clubes fecham contratos na expectativa de possuir uma condição futura, e quando essa condição não se realiza, eles acabam por não cumprir. E folha de pagamento. Como os clubes requerem contratação de talentos que são extremamente caros, muitas vezes aquilo ali gera uma dívida que ele não consegue pagar, e acaba descumprindo.
A gente está falando com capital humano, né? Então, muitas vezes a expectativa de uma contratação aqui que está vindo com auge e acaba se machucando, acontecendo alguma coisa, ou às vezes um campeonato, né? Que o time está com aquela expectativa de vencer ou de se prolongar disputando daquele campeonato, e o futebol também é um esporte de um pouco de sorte, né? E aí você encaminha muitas vezes para um resultado desfavorável, e aí acumula essas dívidas, ou muitas vezes tem um contrato a cumprir que não está contando com aquele faturamento e não aconteceu, e vai virando uma bola de neve. Sim, realmente. E uma particularidade em específico dos clubes de futebol é que quando ele carece de recursos, ele isso decrépita com a capacidade dele de contratar os talentos e de realizar uns investimentos que seria necessário para gerar mais receitas. Aí isso gera mais dívidas, que gera menos caixa, que gera mais dívidas, e acaba que eles caem em um ciclo de déficits. E isso ocorre muito, é muito comum em clubes de futebol. Então, a estrutura de governança mais comum de um clube de futebol, ela se dá por um presidente, que geralmente é um principal líder do clube, que conta com o auxílio de um conselho deliberativo, que toma decisões estratégicas e de alto nível, e abaixo do conselho deliberativo